Graça e paz a todos os irmãos e amigos visitantes. Em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Apocalipse, da editora cristã evangélica, estudaremos a lição de número 10, que tem por tema os 7 selos do Apocalipse, que está embasada nos capítulos 6, 7, 8, versículo 1. E eu gostaria de sugerir, de pedir para que cada aluno leia os capítulos sugeridos na nossa revista para que a gente possa estudar juntos, porque devido ao volume da lição de hoje, possivelmente nós não estaremos lendo todos os versículos. Por isso a importância de vocês estarem separando um tempo que é precioso durante a semana para estudarem a revista, para lerem os capítulos, para que hoje juntos nós possamos mergulhar e aprendermos através do mover do Espírito Santo de Deus. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de relembrar com os irmãos as lições que nós já vimos de forma resumida e também orientar para que, se você, aluno, amigo que nos acompanha, perdeu alguma lição, separe um tempo para também ouvir, para participar, para estudar, para que a gente possa seguir a sequência dos estudos, porque é muito importante e vai facilitar o entendimento. Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse apresentam o Cristo da glória no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando. Sim, porque aquele que ama exorta, corrige e também encorajando a igreja. As 7 cartas revelam que as igrejas aparentam ser aos olhos dos homens e o que de fato elas são aos olhos de Cristo. Vimos nos capítulos 4 e 5 o Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro, o Redentor sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história em suas mãos. Louvado seja Deus! Os capítulos que temos agora apresentarão quadros do sofrimento da igreja, dos juízos divinos sobre os inimigos dela e do triunfo final de Cristo. Esse tempo descreve as dores do parto. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos descrevem movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira, desde a ascensão até o regresso glorioso de Cristo. São visões de paz e de guerra, de fome e de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os seus inimigos, os inimigos da igreja. À medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Jesus abre os selos, está encarregado de todo o programa. A história está em suas mãos. E o primeiro tópico da nossa lição, o autor traz por tema a abertura dos selos. E antes de nós estudarmos sobre os selos, nós estaremos aqui apresentando várias linhas de pesquisa, vários entendimentos, alguns sobre o mesmo selo, tendo interpretações diferentes. Mas eu gostaria de destacar o seguinte, e o mais importante: Jesus Cristo, ele voltará. E independente da linha de pesquisa, do entendimento, a grande questão e o mais importante é que nós, enquanto igreja, precisamos estar preparados. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. É isso. É o mais importante. Então, vamos seguir. Os 4 primeiros selos, eles descrevem seres viventes chamados 4 cavalos.
A descrição simbólica dos cavalos e seus cavaleiros segue a visão de Zacarias. Zacarias, capítulo 1, do versículo 8 ao 11, nos diz a palavra de Deus: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao Senhor, ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Em Zacarias 6, versículo do 1 ao 5, nos diz: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O Antigo Testamento revela que estes símbolos são a demonstração de força, guerra e o governo de Deus sobre toda a terra. Por isso, os cavalos simbolizavam os que o Senhor tenha enviado para percorrerem a terra. E o primeiro subtópico, o autor da revista, ele traz por tema o Cristo vitorioso. Apocalipse 6, do versículo 1 ao 2, nos diz a palavra de Deus: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro selo é descrito pelo autor da nossa revista e de igual forma compreendido por muitos pesquisadores como sendo a descrição de Jesus como aquele que tem o controle sobre a terra e em todas as coisas é vitorioso. O branco simboliza pureza e perfeição. No capítulo de Apocalipse 19, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele saiu para julgar e para vencer. O branco sempre estará relacionado à santidade, a Jesus Cristo. Por exemplo, cabelos brancos, pedrinha branca, roupas brancas, nuvem branca, cavalos brancos, trono branco. Em cada uma destas citações, eu vou deixar anotado os versículos bíblicos referente a cada uma delas. Bem, mas reforçando o que eu falei lá no início da lição, nós trazemos várias linhas de pesquisa para que o nosso estudo seja aprofundado. E hoje não seria diferente. Há outras interpretações sobre essa passagem, sobre esse primeiro selo. E o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Apocalipse, o Futuro Chegou, que aliás é um livro excelente. Então, no livro, ele traz um resumo de algumas destas interpretações ou entendimento de alguns pesquisadores. E nós vamos ver agora. Por exemplo, Adolf Pohl e Harren Wisber interpretam o cavalo branco e o seu cavaleiro como o anticristo. O seu argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. 2 mulheres, a mulher e a prostituta. 2 cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia. Assim, o anticristo estava se contrapondo ao Cristo. Desta forma, o cavalo branco seria uma inocência encenada,
fingida, de uma luz falsa. O anticristo é um deslumbrador. O anticristo apresenta-se como um falso pacificador. Ele terá estupendas vitórias. Ele vai ser aclamado como alguém invencível. Porém, o senhorio do Cordeiro é o que impele o anticristo a deixar a sua posição reserva e se manifeste. O diabo gosta de esconder-se. O lobo predador precisa ser despido de sua pele de ovelha. E em continuidade a este entendimento, o pastor MacArthur diz em sua Bíblia de Estudo o seguinte: os 4 cavalos e seus cavaleiros não representam indivíduos específicos, mas forças. Alguns, entretanto, identificam esse cavaleiro, o cavalo branco, como o anticristo, conquanto ele será a figura líder. O que João quer dizer é que todo mundo o seguirá, sendo obcecado pela busca da falsa paz, a paz conquistada por meios de acordos, de alianças. A outra linha de entendimento, onde William Barclay interpretou o cavalo branco como as conquistas militares, as grandes invasões militares do Império Romano, conquistando o mundo e depois dele outros impérios que se levantaram. O cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco um símbolo de poder militar. Uma conquista militar sempre traz grandes tragédias. Outra linha de entendimento, onde George Lade interpretou o cavalo branco como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais. Mesmo em meio a terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, foram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. Os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. Apocalipse 6:9. E para fechar a nossa linha de pesquisa sobre esse primeiro selo aberto, William Hendrickson, assim como o autor da revista e vários outros pesquisadores, interpretou o cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. E aí ele diz o seguinte: sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus são iminentes. Os cavalos vermelho, preto e amarelo, que nós veremos mais adiante. As palavras ditas no versículo sobre o primeiro selo só podem ser aplicadas a Jesus Cristo. Branco, coroa, saiu vencendo e para vencer. E todas as citações que nós lemos, cabelo branco, pedrinha branca, roupa branca e tantas outras referências. Este selo está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19:11, que nós já lemos, e onde a descrição é incontroversa. Esse texto está de acordo com o tema geral do livro, que a vitória é de Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. A espada do cavaleiro branco está de acordo com Mateus 10, do 32 ao 34, que nos diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim para trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus Cristo vence com a palavra, vence com o Evangelho. Cristo exerce o seu poder. Assim, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós podemos confiar e descansar nele, irmãos, pois ele venceu. Em João 16:33, a palavra nos diz:
Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico fala da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 6, do versículo 3 ao 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O segundo selo é o convite ao cavalo vermelho para tirar a paz da terra. São os acontecimentos de Mateus 24, do versículo 6 ao 13, onde nos diz a palavra de Deus: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja Deus. Sendo assim, podemos afirmar que os outros cavaleiros estão a serviço do primeiro, que há sinais referentes à humanidade em geral, e especialmente aos cristãos. O vermelho é próprio da função do cavaleiro, o derramamento de sangue. Ele recebe 3 designações. Primeiro, tirar a paz da terra. O cavaleiro vermelho recebeu a designação de tirar a paz da terra. Mateus 24, 6 diz: é necessário que tais coisas aconteçam. E tudo isso é o princípio das dores. Também é uma informação importante, é que Cristo deixou um alerta de que sereis atribulados e vos matarão. A ideia da perseguição religiosa é fortalecida pela abertura do 5º selo, que nós veremos. Ali são vistas as almas dos mártires que foram mortos por serem testemunhas da verdade, por não se submeterem às ciladas e armadilhas deste mundo oferecidas como manjares por Satanás. Segundo, a mortandade. Os sinais em relação à humanidade culminam em guerras, reino contra reino, como nós lemos Mateus 24, 7. O cavaleiro vermelho também promove grande perseguição ao povo de Deus. O versículo 9 de Apocalipse 6 faz referência aos cristãos que foram mortos por causa da palavra. Em relação a essa perseguição, o futuro será um período de guerras e rumores de guerra, de conflitos e perseguição até a morte. A história nos mostra perseguição pelos judeus, pelos romanos, pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, França e Inglaterra, perseguição do nazismo, fascismo, comunismo, perseguições atuais. O maior número de mártires da história até o momento aconteceram no século XX. Irmãos, nós ainda iremos estudar mais adiante, mas eu preciso ler Apocalipse 6, 9. A palavra de Deus nos diz: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E neste dia o Espírito Santo de Deus nos pergunta:
Qual tem sido o seu testemunho? Se a sua vida fosse contada em um livro, qual seria o título? Testemunha fiel e verdadeira ou um lobo vestido em pele de ovelha? Qual tem sido a história que você tem escrito? Qual o legado que você vai deixar? Um legado de verdade, de retidão, de ética, de cumprimento, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Qual tem sido o seu testemunho? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, testemunho fiel e verdadeiro. Louvado seja Deus. E a terceira característica do cavalo vermelho, a grande espada. A espada é o símbolo de autorização para matar. As palavras espada, cutelo e punhal no Novo Testamento normalmente são representações do poder sobre a vida e a morte. O versículo 4 diz uma grande espada. Isso para se referir ao poder destruidor ou controlador da vida e a morte em toda a terra. E eu acrescentei à nossa lição mais um subtópico que tem por tema: a paz foi tirada da terra. Por que será que a paz foi tirada da terra? O príncipe da paz foi rejeitado. A perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fratricidas, ou seja, é uma pessoa que mata ou concorre para a morte do seu irmão ou sua irmã. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. As 2 guerras mundiais, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas, as guerras de interesse econômico e tantas outras guerras que nós vemos a cada dia surgindo. No fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. Com irracionalidade total, investem tudo no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não quer viver sobre a cruz, viverá sobre a espada. Eu vou repetir. Quem não quer viver sobre a cruz, viverá sobre a espada. E o terceiro subtópico, o autor traz por tema o cavalo preto, uma figura de pobreza, escassez e de fome. Apocalipse 6, versículo 5 ao 6, nos diz a palavra de Deus: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em suas mãos. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Irmãos, o resultado dos confrontos entre reinos e a grande perseguição aos cristãos geram problemas econômicos e sofrimentos devido à falta de recursos básicos para viver. O terceiro ser vivente chama o cavalo preto, e o seu cavaleiro é apresentado com uma balança nas mãos. O símbolo aqui é de caráter econômico. Esse cavalo preto representa a fome, a pobreza, a opressão e a exploração. Fome e guerra andam juntas. Se a paz é tirada da terra, não poderá haver livremente comércio nem negócios. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações. Comer pão pesado representa grande escassez. Há trigo, mas o preço está muito alto. Um homem precisava trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo.
Normalmente, ele compraria 12 litros pelo mesmo preço. Esse cavalo fala do empobrecimento da população. Só pode alimentar a família com cevada o cereal que era dado aos animais. O racionamento leva um homem a gastar tudo o que ganha para alimentar-se. A escassez que alcançará o mundo não é extrema, pois um drenário simboliza pouquíssimo e não nenhum recurso. Há algumas vertentes sobre o entendimento a respeito do azeite e o vinho. A Bíblia de Estudo MacArthur nos diz o seguinte, que estes alimentos se tornarão artigos de luxo, que precisarão ser cuidadosamente protegidos. Outras vertentes apontam que os ricos sempre sabem garantir o seu luxo, enquanto a população passa fome. Nesse mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade, a ausência de empatia e o egoísmo. E o quarto subtópico fala sobre o cavalo amarelo, uma figura de morte. Apocalipse 6, do versículo 7 ao 8, que nos diz: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O quarto selo é semelhante ao segundo, porém distinto. A semelhança está no fato que os acontecimentos serem simultâneos e a revelação seguir um paralelismo de ideias. O cavalo desse selo recebe a cor amarela. A tradução mais literal da cor é um esverdeado pálido. Nesta passagem, um símbolo de doença ou morte. Prova disto é o fato do cavaleiro receber o nome de morte. Esse cavaleiro é seguido pelo Hades. Não é um lugar de punição ou inferno, pois o Hades é companheiro da morte. Sendo assim, segundo o autor da nossa revista, a tradução mais natural e simples é a sepultura. O cavaleiro recebe autoridade para matar. A ação dele, que executa as mortes, é limitada. O decreto divino estabelece que seja a quarta parte da terra e nada mais. Os meios para se cumprir o propósito são os seguintes. Primeiro, a espada. Aqui trata-se da morte provocada pela guerra. Apocalipse 19, do 19 ao 21, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A segunda forma de agir do cavalo e seu cavaleiro, a fome e a escassez. A fome é o subproduto da guerra, das cidades sitiadas, da falta de transporte com alimentos, da falta de abastecimento de água. Fome e escassez. E a terceira forma de agir é a pestilência ou mortandades. As pragas, as pestes crescem com a pobreza, a fome, as guerras. Quarto, as bestas feras da terra. Elas despedaçam e devoram tudo o que encontram. Essa última citação foi bem conhecida pelos cristãos antigos, que eram lançados para serem mortos pelas feras. Em Ezequiel, capítulo 14, 21, nos diz: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome,
as feras e a peste contra Jerusalém para cortar deles homens e feras? E no quinto subtópico vai falar sobre o clamor dos mártires. Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinda o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. No quinto selo, a mudança de direção. João deixa de olhar acontecimentos terrenos e passa a ver coisas da eternidade. Os crentes que morreram com grandes perseguições descritas nos 4 primeiros selos estão debaixo do altar. As almas dos que morreram pela sua fé. Essas pessoas foram mortas, mas elas ainda não ressuscitaram. Elas foram mortas e a matança prossegue. Elas estão no templo de Deus ou no céu. Essa é a nossa gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. Louvado seja Deus. Deus não poupou estas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, os fiéis selarão com o seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte à apostasia. Jesus deixou isso claro no seu sermão profético. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus 24, 9 e 10. Muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. Temos o exemplo de Policarpo e tantos pastores na Coreia e tantos outros missionários que têm sido mortos por causa da palavra de Deus, por não negar, por ser fiel e fiel até a morte. Agora notem, irmãos, as almas dos fiéis pedem não vingança pessoal, mas a vindicação da glória do Deus Santo. A pergunta delas não é a mesma de Jesus. Por quê? Mas até quando? Eles não perguntam se, mas até quando? Como conciliar essa pergunta com o perdão que Cristo ofereceu aos seus algozes na cruz e a atitude de Estevão aos seus apedrejadores? O clamor não pede vingança pessoal, mas a vindicação da justiça divina. Lucas 18, versículos 7 e 8 nos diz a palavra de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, este é o clamor dos mártires, é o clamor da igreja diante dos massacres, das arenas, das piras, dos campos de concentração, das prisões, dos fornos crematórios. Não é o próprio grito de lamentação, mas o lamento pela honra de Deus. Irmãos, as almas dos fiéis recebem vestes brancas, representando a retidão, a santidade e a alegria.
alegria de estar em Cristo Jesus. E imaginar, emociona, consola. Estar no céu é bem-aventurança, é glorificação, não plena ainda porque não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Filipenses 1:23. E olha que interessante, os réus e os condenados na terra vestiam-se de roupas preta ou cinza escuras. Eles foram condenados na terra, mas os santos no céu, Deus os veste de branco, estão absolvidos, justificados, estão salvos. Louvado seja Deus. E eu gostaria de destacar a frase do versículo onde diz que as almas dos fiéis estão descansando. Os crentes estão no céu, descansando no Senhor. Lá não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado, o número está determinado. Até que esse número não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. O Cordeiro está no controle. Nem um fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que Ele permita. Louvado seja Deus. Mas precisamos saber que nos é dada a graça não apenas para crer em Cristo, mas também para sofrer por Ele e até dar a nossa vida por Ele. Filipenses 2:17, 2 Timóteo 4:6. E ainda sobre os versículos que nós lemos, há um limite para essa crescente enxurrada de injustiça, além do qual ela não prosseguirá. Deus anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado, mas existe. Justamente no momento em que a violência celebra seus maiores triunfos e apregoa seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos apenas amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. E o sexto subtópico ainda do capítulo 6 tem por tema: o juízo chegou. Nós leremos do versículo 12 ao 17, que nos diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Irmãos, o sexto selo é o final da história humana. O juízo chegou. As portas da graça estão fechadas. É o dia da ira do Cordeiro. O sexto selo introduz o dia do juízo, o medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descrevem sob dois simbolismos: um universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas da sustentação do universo estão se desintegrando.
A antiga criação está se desintegrando. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira de Deus sobre o mundo que tem perseguido a igreja. Esse momento virá repentinamente. Será como um ladrão de noite. Os homens desmaiarão de terror. O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. Há 6 classes de pessoas descritas também, da mesma forma que tinham 6 classes de elementos abalados: reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres. João vê nessa imagem do terror universal todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir e se esconder do Deus irado. Mas para onde um homem pode fugir e se esconder de Deus? Deus está em toda parte. O primeiro instinto do pecado é se esconder. Este tem sido sua desesperada atitude desde o Éden. Amados irmãos, amigos visitantes, o dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é um dia aceitável. As misericórdias de Deus ainda se renovam. No dia de hoje, ainda você, que não teve um encontro verdadeiro com Cristo, pode se voltar para Deus e encontrar perdão. E o Espírito Santo de Deus pergunta no dia de hoje: você quer vir para Cristo agora mesmo? Você o aceita como único e suficiente Salvador? Você está preparado para encontrar-se com Cristo? Ainda hoje é um dia aceitável e somente você pode fazer essa escolha. O dia do Senhor será um dia de luz para todo aquele em que nele crê, mas também será um dia de trevas para todos os que o rejeitaram. E o segundo tópico da nossa revista, o autor traz por tema: o povo de Deus é selado. Apocalipse 7. O capítulo 7 de Apocalipse descreve a mesma cena do capítulo 6, porém noutra perspectiva. Lá, os 4 cavalos. Aqui, os 4 ventos. Lá, os cavalos trazem juízo. Aqui, os ventos do juízo estão prontos para começar a sua missão destrutiva. O fato de serem 4 anjos nos 4 cantos da terra e segurar os 4 ventos da terra indica que o juízo que vai desabar é universal. Ninguém escapa. O controle divino sobre os cavaleiros e os ventos asseguram que a igreja será selada e ficará segura antes que os cavaleiros avancem. A destruição desabará sobre o mundo, mas a igreja de Jesus Cristo foi feita indestrutível. Louvado seja Deus, irmãos. E o primeiro subtópico tem por tema o selo dos servos do Senhor. Apocalipse 7, do 1 ao 8. Eu estarei lendo os versículos de 1 ao 3 que nos diz a palavra de Deus. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus cuida do seu rebanho como um bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas.
A destruição não pode dar a sua largada antes dos remidos serem selados. Os selados não precisam temer o juízo. O castigo que deveria cair sobre nós caiu sobre Jesus Cristo na cruz. O selo tem 3 significados. Primeiro, proteção, porque ninguém pode violar o que está selado. Segundo, propriedade. O selo nos dá a garantia que somos propriedades exclusivas de Deus. Terceiro, genuinidade. O que está selado não pode ser adulterado. Eu deixarei as passagens bíblicas como complemento. E eu separei algumas passagens para além da nossa revista. O versículo 14, por exemplo, onde a palavra de Deus nos diz: E disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Notem uma coisa, irmãos. Deus livra o seu povo na tribulação e não da tribulação. Todos os textos que tratam da segunda vinda de Cristo mostram que a igreja não será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. Mateus 24, do versículo 29 ao 31, nos diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará aos seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aqui nós temos a resposta dos ímpios à pergunta que foi feita em Apocalipse 6,17. Quem poderá subsistir diante do Deus irado? A resposta da Bíblia: aqueles que foram selados como propriedades de Deus estarão de pé diante do trono, com vestes brancas e palmas em suas mãos, celebrando o Deus da eternidade. Louvado seja Deus! Dos versículos 4 ao 8, vimos que os selados têm um número exato. O número é visto e também ouvido. O número dos selados é declarado por revelação expressa. Deus conhece os que lhe pertencem. Em 2 Timóteo 2, do 19 ao 21, nos diz a palavra de Deus: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu vou repetir, irmãos, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. As misericórdias do Senhor se renovam e ainda há tempo, irmãos. O símbolo que descreve a plenitude do povo é 144.000. Muitos comentaristas concordam que esse número é múltiplo, representando o Israel de Deus. Não é literal, pois os que são lavados no sangue do Cordeiro são judeus e gentios. No corpo de Cristo não há mais distinção. Apocalipse 22, versículo 14, nos diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas.
Louvado seja Deus. Muitos concordam que o povo é representado por 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento. Apocalipse 21, do 12 ao 14, nos diz: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte tinham 3 portas, do lado do sul tinham 3 portas, e do lado do poente tinham 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. As 12 tribos de Israel, não o Israel literal, mas o Israel verdadeiro, espiritual, a igreja. Toda a igreja de Cristo é selada, está segura. João 10, do 27 ao 29, nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de mim. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico fala sobre a grande multidão. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Nós estaremos lendo do 9 ao 10, que nos diz: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com as palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Outra vez, uma mudança de olhar. João tira os olhos da terra e vê a eternidade, o número completo dos crentes no céu. Esse povo que foi guardado, como vimos anteriormente, pertence a todas as tribos, povos e línguas. Estão purificados em vestimentas brancas e estão adorando diante do Cordeiro. Essa grande multidão se apresentará para ser consolada das lutas que sofreram por crer em Cristo Jesus e para o culto dos remidos no santuário eterno. Louvado seja Deus. E em Apocalipse 7, do 13 ao 17, nos diz a palavra de Deus: então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam o sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e os servem de dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. João fala, em primeiro lugar, da procedência da igreja. A igreja vem da grande tribulação. Essa ideia da grande tribulação remete a Daniel 12, versículo 1, que nos diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Louvado seja Deus.
é vista em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 4, em Apocalipse 3, versículo 7 e 15, e também em Mateus 24, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas, enfrentaram tribulações. 2 Timóteo 3:12, Atos 14:22. Mas os crentes que vierem nesse tempo do fim enfrentarão não apenas o começo das dores, mas também a grande tribulação. A grande tribulação é caracterizada com o período da grande apostasia e também da manifestação do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 9. Nesse tempo, o conflito secular entre Deus e Satanás estará no seu auge. A igreja será protegida não da tribulação, mas na tribulação. Ela emerge no meio da tribulação como um povo selado e vitorioso. Nestes últimos versículos, irmãos, do capítulo 7, João fala da missão eterna da igreja e destaca 4 aspectos importantes. Primeiro, a adoração. A igreja prestará a Deus um serviço litúrgico, incessantemente. A igreja glorificada é uma igreja adoradora. O segundo aspecto é a comunhão, intimidade contínua com Deus. Versículo 15, parte B. O 6º selo trouxe a visão de um céu enrolado que se recolhe e de uma humanidade apavorada num mundo sem teto. Como vimos em Apocalipse 6, do 15 ao 17. Aqui, porém, a cena é oposta. A igreja está numa nova realidade cheia de paz. Deus vai armar uma tenda conosco. Ele vai acampar com a igreja. Deus mesmo habitará com a sua igreja. Apocalipse 21, 3. E o terceiro aspecto é a ausência completa de sofrimento. Versículo 16 e 17, parte B. João enumera 3 afirmações a princípio negativas: fome, sede e calor, mas ele diz que não existe mais. Não existirá mais nos céus fome, sede, calor. E isso está em Apocalipse 21, versículo 4, que nos diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Deus! E o quarto aspecto é a presença completa da plenitude da vida, versículo 17, parte A. João enumera agora afirmações positivas. O Cordeiro as apacentará. O Cordeiro as guiará às fontes de água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Os salvos gozam a felicidade mais perfeita. O Cordeiro agora é o seu pastor. O Cordeiro os guiará à fonte. A fonte é Deus. O Cordeiro os traz de volta para Deus e para o paraíso. Louvado seja Deus! Ele então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos tomará no colo e nos consolará para sempre. Louvado seja Deus, irmãos. A Bíblia, irmãos, é fonte inesgotável de consolo, de esperança e principalmente quando aguardamos as promessas de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. E o terceiro tópico da nossa revista, o autor nos traz por tema o 7º selo,
que está em Apocalipse 8, versículo 1, que nos diz a palavra de Deus. E havendo aberto o 7º selo, faz-se silêncio no céu quase por meia hora. Irmãos, na próxima lição, nós enfocaremos as 7 trombetas afetando o mundo. O início dessa sessão revela que, ao abrir o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Na Bíblia, o silêncio no céu é seguido pelas terríveis manifestações da ira de Deus. Abacuque 2:20, Sofonias 1:7, Zacarias 2:13. O silêncio no céu pode representar 2 verdades. Primeira, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. E nós nos aprofundaremos mais na próxima lição. As orações dos santos estão a ponto de serem elevadas para Deus. Quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que se possa escutar. As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que todas as músicas do céu. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. A música celestial silencia para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. Segundo, o céu fica em silêncio com uma atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo. Antes deste tempo havia apenas regozijo e música nos céus. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Agora, toda a música cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. É o silêncio diante da expectativa do juízo de Deus. E caminhando para a nossa conclusão, irmãos, vimos nesta lição que o capítulo 6 termina mostrando os terrores que os ímpios enfrentarão no dia do juízo. E o capítulo 7 termina mostrando as glórias dos remidos na segunda vinda de Cristo. Enquanto os ímpios, enfrentando a morte física, só encontraram a segunda morte, a morte eterna, os remidos, os salvos, lavados pelo sangue de Cristo, mesmo enfrentando a morte física, desfrutam para sempre das boas aventuranças da vida eterna. Louvado seja Deus! De que lado você está? Em que grupo você estará quando Jesus voltar? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Se você ainda não se decidiu, ainda há tempo. Existem 2 caminhos, o da vida eterna ou da morte eterna. E cabe a você, somente a você, escolher em que grupo você estará quando Jesus voltar. Ao nosso Deus, irmãos, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A história do mundo, irmãos, revela muitas lutas e perseguições ao povo de Deus. Apocalipse foi escrito para nos revelar que, mesmo em meio a tantas lutas e tantas perseguições, irmãos, tantas lutas, tantas perseguições por pregarmos a palavra de Deus, por exortarmos, por orientarmos, por cobrarmos ética, verdade e justiça revelada na palavra de Deus. Somos perseguidos.
Mas Apocalipse nos diz que nós podemos nos alegrar e ter esperança. A palavra de Deus nos diz em várias passagens que nós podemos nos alegrar e ter esperança. E nesta especificamente, Apocalipse, porque o nosso Salvador é vitorioso e nos dará a sua presença e a salvação para todo o sempre. Eu vou repetir. Apocalipse foi escrito para nos revelar que mesmo em meio a tantas lutas e tantas perseguições, irmãos, mesmo em meio a situações adversas, situações difíceis, nós podemos nos alegrar, aleluia, e ter a esperança, pois o nosso Salvador é vitorioso e nos dará a sua presença e a salvação para todo sempre. Amém. A Deus, a Jesus Cristo, toda a honra, glória e louvor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que no dia de hoje sempre possamos caminhar no centro da vontade de Deus. Que possamos ser achados por Deus como testemunhas fiéis. E que o nosso testemunho enquanto peregrinos aqui nesta terra possa resplandecer a luz de Cristo. Que antes mesmo de abrirmos a boca, o nosso testemunho revele o nosso caráter. Que as nossas palavras e ações mostrem que somos servos e servas fiéis, obedientes à palavra de Deus, tementes à palavra de Deus, e que possamos ser testemunhos de fidelidade, de retidão e de amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos oriente, que Deus nos dê discernimento, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.